Sejam bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso canal A Bíblia Ganha Vida. Eu sou o pastor Robson Valeriano e hoje quero te fazer algumas perguntas. Nazaré era realmente uma cidade pobre? Por que ela era tão desprezada? Como era viver ali na época de Jesus? Hoje vamos viajar na pequena cidade da Galileia para descobrir porque Deus escolheu justamente esse lugar para criar o Salvador do mundo. Vem comigo, fica no vídeo, roda o clipe. Primeira coisa, onde ficava Nazaré? Nazaré era uma pequena vila localizada na região da Galileia, ao lado norte de Israel, a parte de cima de Israel, né? Ficava aí aproximadamente 25 quilômetros do Mar da Galileia, cerca de 150 quilômetros de Jerusalém e apenas 6 quilômetros de uma das cidades mais importantes, cidade romana, chamada Séforis. Essa era a localização geográfica da cidade de Nazaré. Ela era cercada por colinas, né? Sua posição permitia observar importantes rotas comerciais, irmãos. Embora ela mesma não tivesse nenhuma estrada principal, mas era um lugar tranquilo, agrícola e pouco conhecido. Olha isso. Era um lugar que tinha visão, né? Mas pouco conhecido. Sua localização fazia parte de uma antiga região atribuída à tribo de Zebulon, tá? Tornando Nazaré uma vila simples, longe do poder político, né? E o poder religioso que instaurava em Jerusalém, tá? Então Nazaré era afastado do poder político, afastado do poder religioso, uma cidade simples. E a pergunta que não quer calar, Nazaré era realmente pobre? O que você acha? Os arqueólogos estimam que Nazaré possuía entre 200 e 500 habitantes na época de Jesus. As casas eram pequenas, construídas de pedras calcárias e telhados simples de madeira e barro. Então, irmão, olha aí. Pedra, madeira e barro eram construídas as casas de Nazaré. A maioria das famílias viviam da agricultura, né? Criação de animais e pequenos trabalhos manuais. Não havia grandes mercados nem construções luxuosas em Nazaré, não havia isso. Embora não possamos chamá-lo de favela, no sentido moderno, era uma vila humilde sem importância econômica. Imagine isso aí, né? As casas eram de madeira, pedra e barro, né? Não tinha grandes prédios, não tinha grandes comércios, nada disso. Por isso, muitos judeus da época desprezavam Nazaré, considerando um lugar sem prestígio, tá? O pessoal de Jerusalém olhava para Galileia, principalmente para as cidades como Nazaré, olhavam desprezando essas cidades, entendeu? Outra pergunta bíblica, né? Por que diziam, por que pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Essa frase foi dita por Natanael em João 1,46 e revela o preconceito que existia contra Nazaré. É verdade. A cidade era pequena, desconhecida e não possuía tradição religiosa, militar ou política. Irmão, imagine isso, cara. Uma cidade menosprezada, desprezada, que ninguém queria pisar na cidade, né? Nenhum profeta famoso havia nascido ali. Ela sequer era mencionada no Antigo Testamento, não tinha menção dela. Além disso, ficava próximo de regiões habitadas por gentis, o que fazia alguns judeus enxergar seus moradores com desconfiança. Isso mesmo. Quando Felipe disse que havia encontrado o Messias vindo de Nazaré, Natanael reagiu com espanto, irmão. Ué, que isso? Pois jamais imaginava que Deus escolheria uma vila tão simples. Cara, Natanael, como religioso, ele está olhando para a cidade e está dizendo, como pode? Deus poderia ter escolhido qualquer cidade de Jerusalém, de Israel, mas escolheu Nazaré. Como era o dia a dia em Nazaré, o pastor? A rotina começava cedo, os homens trabalhavam nos campos, cuidavam das plantações e os exercícios, os ofícios de carpintaria e construção civil, que era o que se usava na época em Nazaré, né? Vivia da agricultura, da carpintaria, da construção civil e a vida vai indo. As mulheres buscavam água nas fontes, preparavam pão, teciam roupas e cuidavam da casa. As crianças ajudavam nas tarefas da família e aprendiam as escrituras na sinagoga local. Tinha uma sinagoga, tinha uma igreja.
Não havia ruas pavimentadas nem grandes construção. Irmão, imagine só, toda a informação que eu acabei de trazer para você, quero que você mentalize. Principalmente você que mora no Rio de Janeiro, mentalize isso. Vê se não tem alguns lugares parecidos com Nazaré. As pessoas viviam em comunidade, compartilhando festas religiosas, colheitas e celebrações judaicas. Era uma vida simples, marcada pelo trabalho, pela fé e pelos costumes passados de geração para geração. Isso é Nazaré, entendeu? A perspectiva de crescimento de Nazaré não tinha. Nazaré era desprezado, Nazaré era humilhado, Nazaré veio da onde? Nazaré sai fora. E as pessoas eram assim, era tratado dessa maneira. Mas com tudo isso, o que Nazaré produzia? Nazaré era uma vila agrícola, seus moradores cultivavam trigo, cevada, uvas, figos e oliveiras, além de criar ovelhas e cabras. Também havia produção de azeite, vinho para consumo local. Muitos homens trabalhavam como construtores e artesãos, principalmente por causa da proximidade com Séforis, cidade que passava por algumas obras na época de Jesus, né? Cidade romana. Então, esses construtores e artesãos certamente, né, trabalhariam na construção do crescimento dessa cidade, que era uma cidade próxima, localizada mais ou menos a 6 quilômetros de distância. Isso provavelmente oferecia oportunidade de trabalho, né, para José e outros moradores da época de Jesus. A economia era simples, baseada no sustento das famílias e no comércio das cidades vizinhas, tá? Então, tudo que Nazaré produzia, utilizavam ali por eles e depois para as cidades vizinhas, aquela distribuição, aquela venda que você conhece. Jesus realmente era carpinteiro? Marcos capítulo de número 6, versículo de número 3, depois você lê lá, tá? Chama Jesus de carpinteiro, mas a palavra grega usada é tecton, que significa construtor ou artesão. Um técnico trabalhava com madeira, pedras e outros materiais usados em construção civil, né? Então, como Nazaré possuía poucas obras, muitos estudiosos, tá, irmão? Muitas pessoas que estudam a Bíblia Sagrada e a teologia acreditam que José e Jesus tinham trabalhado em Séforis, que ficava a poucos quilômetros dali e estava sendo reconstruído. Então, é o que se acredita alguns estudiosos, né? Jesus e José partiam da cidade de Nazaré para a cidade romana para operar o seu ofício. Essa hipótese é aceita por diversos pesquisadores, mas não existe evidência histórica definitiva que confirme isso. Ainda assim, mostra que Jesus conhecia de perto a realidade do trabalho pesado, né? Por toda a fala de Jesus no decorrer da Bíblia, você nota que Jesus tinha o conhecimento do trabalho pesado. O que era um trabalho pesado? Então, se Jesus tinha o conhecimento do trabalho pesado, é porque Jesus vivenciou, né? Dos 12 até os 30, como tem um vídeo aqui no nosso canal, conta a história de Jesus dos 12 aos 30, né? Então, deu aquela sumida. Naquela sumida, Jesus deve ter vivenciado isso, né? Acredita-se que Jesus vivenciou isso. E Nazaré pertencia a qual tribo, pastor? Na divisão das terras de Israel descrita no Antigo Testamento, Nazaré ficava dentro da região destinada à tribo de Zebulon. Após os exílios e as dominações estrangeiras, essa divisão perdeu sua importância política, mas continuou sendo uma referência histórica, entende? Então, Nazaré estava situado dentro do território de Zebulon. Por isso, quando Jesus nasceu, a região ainda era conhecida como parte da antiga herança de Zebulon. Curiosamente, Isaías profetizou que da Galileia viria uma grande luz, profecia que os cristãos entendem como cumprida no ministério de Jesus, tá? E como foi a infância de Jesus em Nazaré, pastor? A gente tem referências bíblicas até 12 anos, né? Mas foi em Nazaré que Jesus cresceu, aprendeu a falar aramaico, participou das festas judaicas e frequentou a sinagoga. Lucas afirma que ele crescia em sabedoria, estatura e em graça diante de Deus e diante dos homens. Como qualquer menino judeu, aprendeu sobre as escrituras desde cedo, né, irmão? E acompanhava José em seu trabalho. Viveu uma infância simples, cercada pela rotina da vila, pelas plantações, pelas tradições do povo judeu. Esses anos moldaram sua humanidade antes do início do seu ministério público, né? Ele foi moldado trabalhando com José, vendo as festas judaicas,
observando tudo que acontecia, porque Jesus, para mim, na minha opinião, é o maior psicólogo do mundo até hoje, né? Então Jesus observou muito para cada palavra profética que ele traz aqui. Eu costumo dizer sobre Mateus capítulo 6, quando ele vai falar sobre ansiedade, ele fala sobre pássaros, sobre plantas. Cara, como que Jesus teve essas ideias das vivências, de andar, de observar, entendeu? Pegou isso? E por isso nós vamos falar sobre também uma coisa muito importante, os acontecimentos bíblicos mais importantes em Nazaré, pastor. Tem algum? Tem vários. Nazaré foi palco de momentos marcantes na história bíblica. Foi ali que o anjo Gabriel apareceu a Maria, anunciando o nascimento de Jesus. Depois da fuga para o Egito, José trouxe sua família de volta para Nazaré, certo? Onde Jesus foi criado, e anos mais tarde, já adulto, ele voltou à sinagoga da cidade, leu a profecia de Isaías, tá, irmão? E declarou que se cumpria nele aquilo que estava escrito. A reação dos moradores foi tão negativa que tentaram lançar de um precipício. Mesmo assim, Jesus seguiu com a missão. Tentaram matar Jesus em Nazaré, né? Cidade onde Jesus cresceu, se desenvolveu, tentou matar ele. E o que a arqueologia descobriu em Nazaré, pastor? As escavações arqueológicas encontraram casas do século I, cisternas para armazenamento de água, lugares para produção de vinho, silos para grão, antigos túmulos judaicos. Essas descobertas confirmaram que Nazaré realmente existia na época de Jesus. Era uma pequena vila agrícola. Também foram encontrados, queridos, moedas e objetos domésticos que ajudam a reconstruir o cotidiano dos moradores. A arqueologia reforça o contexto apresentado pelos evangelhos e mostra que Jesus cresceu em uma comunidade simples mesmo, tá? Exatamente como descreve os textos bíblicos. Uma cidade desprezada e esquecida. Lá, Jesus nasceu ali. E hoje, como é Nazaré? Hoje, Nazaré é uma das cidades mais visitadas em Israel, cara. Com cerca de 80 mil habitantes, tá? Ela se tornou um importante centro de peregrinação cristã por causa da infância de Jesus, tá? Por causa da infância, agora ela é uma das referências. Entre seus principais pontos turísticos estão a Basílica da Anunciação, construída sob o local tradicional da Casa de Maria, tá? A Igreja de São José e a antiga Fonte de Maria. Milhões de turistas passam pela cidade todos os anos para conhecer os lugares ligados aos primeiros anos de vida de Jesus. Virou referência. Olha isso. Uma cidade desprezada, uma cidade que ninguém queria botar o pé. Hoje, tá? Anos se passaram e hoje ela é referência. Porque Deus escolheu Nazaré. A escolha de Nazaré revela uma característica marcante do nosso Deus, tá? Ele frequentemente escolhe aquilo que o mundo despreza para cumprir grandes propósitos, tá? Deus é assim. Tá desprezando? Pode ter certeza. Todo mundo despreza, pode ter certeza que ali vai ter um toque do Senhor. Enquanto muitos esperavam que o Messias viesse de uma cidade poderosa, Deus preparou seu filho em uma pequena vila desconhecida, uma vila agrícola, tá? Nazaré não era famosa por sua riqueza, nem por sua influência, mas foi ali que Jesus viveu a maior parte de sua vida antes do ministério. Sua história nos ensina que Deus não olha para a aparência ou para o prestígio de um lugar, não, nada disso, mas para o propósito que deseja realizar através dele. Nazaré, há 2000 e poucos anos atrás, era um lugar que ninguém queria pisar, ninguém dava nada para Nazaré, uma vila agrícola pequena. Hoje, referência mundial, pegou isso, irmão? Referência mundial. Milhões de pessoas saem do mundo todo para ir visitar Nazaré, visitar Jerusalém, visitar Israel, mas visitar Nazaré. Olha isso. Então é isso. Depois de conhecer a história de Nazaré, fica uma grande lição. Deus escolheu uma cidade pequena, simples e desprezada para preparar o maior salvador da humanidade. Isso nos mostra que Deus não precisa de lugares famosos nem de pessoas consideradas importantes para cumprir os seus planos. É verdade. Talvez você também se sinta esquecido, sem reconhecimento ou até mesmo desprezado pelas pessoas. Mas lembre-se, foi de Nazaré que saiu Jesus Cristo. Se Deus transformou uma cidade sem prestígio em um lugar conhecido no mundo inteiro, imagine o que Ele pode fazer com a sua vida quando você permitir que Ele conduza os seus passos e a sua história, querido. Nunca despreze os pequenos começos. Pequenos
porque Deus continua escrevendo grandes histórias em lugares e pessoas que o mundo insiste em ignorar. Pegou isso para a tua vida? Se esta aula fez, claro, né? Se essa aula fez a Bíblia ganhar vida diante dos seus olhos, se inscreva aqui nos nossos canais, comente. Assim eu vou saber que esse conteúdo edificou a sua vida, tá? Graça e paz e fique com Deus.